Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como verificar se existe o caminho do seu arquivo. Eu vou estar lhe ensinando como verificar se o seu arquivo é existente. Essa macro é super útil para você quando está adicionando um arquivo e quer estar o abrindo. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final que eu vou lhe ensinar a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Para que eu possa ter acesso ao Visual Basic Edit, vou pressionar Alt mais F11. Para que possamos acessar o Project Explorer, Ctrl mais R. O formulário é esse, usa Informe 1. No comentário fixado, eu vou estar deixando o arquivo auxiliar. Então observe, ó. Eu vou dar um duplo clique nesse botão e o que eu vou estar fazendo a partir de agora? Eu vou estar declarando uma variável para armazenar o caminho do meu arquivo. Eu vou estar fazendo verificações. Vou estar verificando se o meu arquivo existe e se o caminho do arquivo existe. Então é muito importante para que você possa estar adicionando ao seu projeto para quando você está buscando o arquivo. Vou fechar a janela do Project e vamos à programação. Observe que eu já tenho uma variável declarada chamada diretório, onde aprendemos na aula passada. Vou inserir uma vírgula e assim eu consigo declarar uma segunda variável na mesma linha. E vou chamar essa variável de caminho. E vou dizer que ela vai ser também do tipo texto, do tipo string. Então observe, ó, quando eu declaro uma variável fora do meu procedimento, eu posso manipular ela dentro de todos os subs dentro desse módulo. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou utilizar a estrutura if para fazer uma verificação. E vou utilizar o len. O len serve para que eu faça a contagem dos caracteres. Então o len basicamente seria aquele nosso num caractere lá no Excel. Vou abrir o meu parênteses, observe que ele vai me pedir a expressão. A expressão que ele vai estar me pedindo será quem? A nossa variável caminho. E eu vou estar acompanhando ela do VB no string. Fecho o meu parênteses e vou comparar se ele é igual a 0. Isso quer dizer o quê? Se ele contém caracteres. Vou colocar o nosso tem, que quer dizer então. Então vamos imaginar que eu não tenha passado o caminho do arquivo. Então é exatamente isso que ele vai estar fazendo. Se eu não passei o nome do arquivo, ele vai estar emitindo uma mensagem ao meu usuário. Então eu vou utilizar aqui um msg box, entre aspas duplas. Agora eu vou inserir o prompt, que é o corpo da nossa mensagem. Informe o nome do arquivo. Fecho aspas duplas, vírgula, e aqui eu vou utilizar o VB exclamation para aparecer aquele símbolo de exclamação a minha mensagem. Vírgula, entre aspas duplas, agora vai o título da nossa mensagem. No meu caso, eu vou inserir aqui o nome do nosso canal, ó, Programador Excel VBA, e fecho aspas duplas. Para que o nosso código pare por aqui, ele não vai fazer uma nova verificação, eu vou utilizar o nosso exit sub. Dessa forma, ele não faz mais nenhuma outra verificação. Como eu vou criar uma outra rotina, é interessante que caso essa condição seja verdadeira, ele pare por aqui. Então, com o exit sub, ele finaliza o nosso código, ele ignora tudo que estiver abaixo dele. E vou finalizar com o nosso end if, para estar fechando a nossa estrutura if com o nosso end if. Então, dessa forma, eu estou verificando se eu adicionei algum caminho do arquivo dentro da nossa testbox. Agora, vou passar um parâmetro para quê? Para que eu saiba quem seria caminho. Então, eu vou dizer que caminho é igual mi.txt, o nome do meu objeto que armazena o nome do arquivo. Lembrando que eu ensinei na aula passada como buscar arquivos txt. Então, se eu preciso importar um arquivo txt ou exportar, obviamente eu preciso verificar se esse arquivo existe. Vou pressionar o F5 e vou clicar em verificar caminho. Observe que nesse momento ele informa aqui, ó, informe o nome do arquivo, até porque essa testbox está vazia. Vou clicar no meu buscar, vou tentar localizar um arquivo, localizei aqui o arquivo txt e vou clicar aqui em abrir. Se eu clicar em verificar arquivo, nesse momento ele não alerta mais nada, até porque a minha testbox agora contém um nome dentro da mesma. Agora vamos verificar a existência do arquivo, porque até mesmo eu poderia ter colocado o nome do arquivo sem que ele existisse. Então vamos imaginar que eu pudesse ter preenchido essa testbox e ao tentar localizar o arquivo, possivelmente poderia ele não encontrar. Então agora eu preciso criar uma macro para quê? Para verificar se o arquivo existe. Vou fechar o nosso formulário, duplo clique no nosso botão, vou utilizar novamente a estrutura if para fazer uma segunda verificação. Eu vou verificar novamente utilizando o nosso len para capturar a quantidade de caracteres e vou utilizar o dir, que seria o diretório. Abro meu parênteses e agora eu vou passar o meu path name, que seria quem? A minha variável que armazena o caminho do arquivo, que é exatamente a variável caminho. Fecho o meu parênteses do dir e vou fechar o meu parênteses da função len. E vou verificar se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, isso quer dizer o quê? Que o arquivo não existe. Vou colocar o nosso tem. Caso essa condição seja verdadeira, eu vou querer emitir uma mensagem ao meu usuário.
Então eu vou estar selecionando até aqui, vou dar um Ctrl C e vou utilizar aqui, ó, MSG Box, entre aspas duplas. Agora vai novamente o nosso prompt, a nossa mensagem. O arquivo não existe. Fecho aspas duplas e vou dar o Ctrl V. E novamente eu vou utilizar o nosso exit sub para que o meu código pare por aqui, caso essa condição seja verdadeira. Se o meu arquivo existir, nesse momento eu vou querer somente fazer aquela validação, mostrar ao meu usuário que realmente o arquivo existe. Então eu vou utilizar o else. Lembrando que só vai executar o else se essa condição aqui for falsa, ou seja, se realmente o arquivo existir. Então, caso o arquivo exista, eu vou copiar esse comando, Ctrl C, Ctrl V, e vou obviamente trocar apenas a mensagem. Vou informar aqui, ó, arquivo existente. E vou trocar aqui o VB exclamation para o VB information. E por último, vou utilizar o nosso end if para quê? Para fechar a nossa estrutura if. Vou pressionar o F5 e vamos fazer um teste, ó. Primeiramente, vamos buscar realmente um arquivo que existe. Vou clicar nesse botão, vou localizar esse arquivo. Observe que realmente esse arquivo existe dentro de uma pasta. Vou clicar em abrir e observe que todo o caminho do meu arquivo. Ao clicar em verificar arquivo, observe que ele me informa aqui, ó, arquivo existente. Passou primeiramente pelaquela primeira validação, realmente a minha test box não está vazia, e pela minha segunda validação, realmente esse arquivo existe dentro de um diretório. Agora vamos fazer um teste. Vamos supor que eu preenchesse essa test box com alguma informação qualquer. E vou clicar em verificar arquivo. E observe, ó, ele vai executar a minha segunda condição, ó, o arquivo não existe. Ele passou pela primeira validação, ou seja, a minha test box não é vazia. No entanto, ele parou na verificação se realmente esse arquivo existe. Então isso é interessante para quê? Quando você está criando um buscador, quando você está tentando localizar um arquivo, possivelmente pode ser que o seu usuário possa ter preenchido alguma coisa de forma errada, ou até mesmo tentado digitar. Então isso aqui é muito interessante para quê? Para inibir erros de execução ao abrir o arquivo. Eu espero que você possa ter gostado. É muito importante o seu gostei, para que eu entenda que você gosta de conteúdos como esse, passo a passo. Espero que você tenha deixado aquele gostei, pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo e eu posso fazer mais vídeos para que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.